paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui agora já no nosso terceiro trimestre. E para mim é um prazer ter você aqui no meu canal, você que tem curtido as minhas aulas, você que tem comentado, nas minhas aulas também. Deus te abençoe grandemente, eu fico feliz por você estar aqui também no meu canal. Eu sou Jane Martins de Souza, professora, superintendente de Escola Bíblica Dominical. E fique comigo até o final desta aula. Nós estamos iniciando um maravilhoso trimestre. Nós vamos estudar durante esses 3 meses a respeito do livro de Levítico. E eu acredito que você já tenha lido ou já começou a ler este livro para que nós possamos entender de fato o ministério levítico, por que este livro foi escrito e qual a relação dele com a igreja do Novo Testamento. E hoje, na nossa primeira aula, nós vamos falar sobre Levítico, adoração e serviço ao Senhor. Nós somos chamados para servir, nesse terceiro trimestre nós vamos falar sobre adoração, vamos aprender de fato o que é adoração e como adorar, e também vamos aprender a respeito de santidade, que é urgente para a igreja deste século, e também nós vamos aprender a respeito de serviço, de como servir no reino de Deus. Quando nós estudamos o livro de Levítico, porque nós já estudamos este livro umas outras vezes atrás, algumas pessoas leem o livro de Levítico e costumam não entender. Outros acham que é desnecessário a leitura deste livro, porque, afinal de contas, ele foi escrito para o ministério levítico daquela época, como instruções e regras, como eles deveriam se portar. Mas nós vamos aprender que, de fato, o livro escrito aos levitas, ele tem muito a ver conosco, a igreja da atualidade, a igreja que está vivendo a dispensação da graça e que nós precisamos e fomos chamados também para a santidade, para a adoração e para o serviço. E se você nunca leu o livro de Levítico, esta é uma rica oportunidade que você tem para ler este livro tão maravilhoso, Assim, toda a palavra de Deus, nós a temos como maravilhosa. E o Antigo Testamento, nós sabemos, e também o livro de Levítico, ele é a sombra das coisas que iriam acontecer. Está em Hebreus capítulo 10, versículo 1. Nós vamos aprender com este livro o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, que está em Hebreus capítulo 9 e no versículo 12. E o propósito deste livro, nós sabemos que todos os livros, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, eles têm um propósito, porque que eles foram escritos. E o propósito deste livro de Levítico foi para instruir os israelitas e seus mediadores sacerdotais, que o único acesso a Deus é por intermédio do sangue expiador, e também para revelar o padrão da vida santa que o povo de Deus deve ter. O clímax deste livro é o capítulo 16, que ele vai explicar e falar a respeito do dia da expiação. E também em todo o contexto bíblico, nenhum outro livro ou nenhum outro capítulo na Bíblia, ele fala tão grandemente e com tanta explicação e com tanta riqueza de detalhes quanto ao dia da expiação, que está descrito no capítulo 16 do livro de Levítico. Ele é o capítulo e o livro mais detalhado a respeito da expiação.
O livro de Levítico, ele ressalta o fato de que o povo de Israel, eles deviam cumprir a sua vocação sacerdotal. Eles deviam viver em pureza moral e espiritual, separado das outras nações e obedientes a Deus. Aí eu te pergunto, essas características, elas nos são familiares? Se a sua resposta for não, eu digo a você que você deve ler mais uma vez o livro de Levítico, porque ele aponta para a igreja da atualidade. Ele aponta para o ofício que o cristão deve ter. Ele não é apenas, o livro de Levítico, ele não é apenas um manual de instruções para os levitas, mas ele vai revelar como deve ser a nossa verdadeira adoração. E o que de fato significa adoração? Lá no Novo Testamento nós encontramos quando Jesus nos diz que Deus procura, os verdadeiros adoradores. Deus busca esta classe de pessoas que são os verdadeiros adoradores. E Jesus vai dizer que a verdadeira adoração agora, ela é em espírito e é em verdade. Então, o que é adoração? Adoração não é simplesmente levantarmos as nossas mãos em um culto. Também não é simplesmente se prostrar diante de um Deus todo-poderoso. Adoração é muito mais do que reconhecer a soberania de Deus sobre o universo, que Ele rege todas as coisas, que Ele controla todas as coisas. E a adoração, ela não precisa estar diretamente associada à liturgia. A verdadeira adoração, ela está intimamente ligada ao amor que nós devotamos ao Senhor. E este amor, ele deve ser para sempre. Deus exige de nós exclusividade e essa adoração, ela é ressaltada em tudo o que nós fazemos. Quando oramos, lemos a Bíblia, obedecemos a palavra de Deus, servimos ao nosso próximo, isso tudo é uma forma de expressar o nosso amor a Deus e a nossa verdadeira adoração. Não é apenas contemplação, é acima de tudo serviço. É um comentário da nossa Bíblia de Estudo Pentecostal e também do nosso dicionário bíblico pentecostal. E adoração é muito mais do que isso. Pedro escreve em sua primeira carta, no capítulo 2 e no versículo 9, para que não tenhamos dúvida a respeito da nossa chamada, porque nós somos a geração eleita, a igreja, nós somos o sacerdócio real, nós somos a nação santa, nós somos o povo adquirido. Israel, ele fora escolhido por Deus para fazer o nome de Deus conhecido entre as nações, para que Deus tivesse um povo, para que a sua glória fosse manifesta às outras nações. E nós fomos chamados e escolhidos também para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. O desejo de Deus sempre é estar no meio do seu povo. O desejo de Deus sempre foi estar no meio do seu povo Israel, de ser o centro da vida, de ser o centro da adoração daquele povo. Está em Levítico capítulo 26, versículo 11, e também é o nosso textuário. Deus disse para o povo: eu vou colocar o meu tabernáculo no meio de vós. É o desejo de Deus de ser o centro de nossas vidas, de ser o centro da nossa adoração. O título deste livro
ele faz referência aos levitas, né? A tribo sacerdotal. Foi o nome em grego atribuído pela Septuaginta. Quem deu este nome foi os escritores da Septuaginta. No hebraico, este nome é Uaikita, que significa e chamou. São as duas primeiras palavras do livro, né? Quando nós lemos o primeiro capítulo do livro de Levítico, as duas primeiras palavras é: e chamou o Senhor Deus a Moisés. É o terceiro livro escrito por Moisés. Ele foi escrito depois da construção do tabernáculo. Também é um livro inspirado por Deus. Também é a inerrante palavra de Deus. A certeza que nós temos da veracidade deste livro é que ele também é citado no Novo Testamento, em Marcos capítulo 1, versículo 44, e também em Romanos capítulo 10 e no versículo 5. O tema principal deste livro é a santidade. A palavra Kodesh, traduzida por santidade ou santo, ela aparece somente neste livro, mais de 150 vezes em suas páginas. Um comentário da nossa Bíblia apologética. Quando ele foi escrito? Ele foi escrito entre 1450 a 1410 antes de Cristo. E o que é um livro canônico ou o cânon sagrado? Porque nós dizemos que ele é um livro que faz parte do cânon sagrado. Ele é um livro canônico. É uma coleção de livros que foram reconhecidos pela Igreja Cristã como singularmente inspirados por Deus. A eleição de Deus, a chamada de alguém para fazer parte dos planos de Deus, faz parte da sua presciência. E a tribo de Levi, ela alcançou graça aos olhos de Deus. Levi, ele foi o terceiro filho de Leia e de Jacó. O nome de Levi significa junto, né? É uma história a respeito de Leia, ou Lia, como muitos chamam, que ela desejava que Jacó ficasse junto dela. E ela teve esse terceiro filho chamado Levi. Ela realmente foi uma mulher agraciada por Deus, pelos planos de Deus com os seus filhos. Está lá em Gênesis 29, 34. E Levi, ele teve 3 filhos. E um deles, Coate, teve a Amrão, que se casou com Joquebede, sua tia, que também era da tribo de Levi, e eles tiveram filhos, e 2 destes filhos eram Arão e Moisés, que foram escolhidos por Deus para a grande obra de libertação do povo de Israel do Egito. Moisés, escolhido por Deus para ser o libertador daquela nação, e Arão, escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote, e seus filhos, sacerdotes e futuros sucessores. Está em Êxodo capítulo 6, versículo 14 ao 27. A tribo de Levi, ela foi escolhida por Deus para administrar as coisas santas. Aqui nós veremos neste livro que Deus leva a santidade muito a sério. E por isso também nós devemos levar a santidade a sério, né? É um requisito primordial para que nos aproximemos de Deus. A verdadeira adoração, ela deve ser prestada a Deus em santidade. Nós devemos resistir a tudo que ofenda a santidade de Deus. Está em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 29. Não adoramos a Deus
de qualquer maneira, né? Para nos aproximarmos de Deus, o primeiro requisito é reconhecer que Ele é Senhor de todas as coisas e devemos nos aproximar dele em santidade. O nosso segundo tópico fala a razão do livro. Por que este livro foi escrito? Deus, o objetivo dele era purificar Israel das abominações do Egito, preservá-los das iniquidades de Canaã e transformar aquele povo em um povo santo, obreiro e adorador. Imagina um povo que tinha sido escravo mais ou menos 430 anos no Egito. Quanto do paganismo estava enraizado nos corações daquele povo. E eles iam à conquista da terra prometida, onde encontrariam também um povo totalmente idólatra, que não conheciam a Deus, apenas conheciam a Deus de ouvir falar. Dos grandes milagres que Deus tinha operado, as nações já tinham ouvido falar, mas eles não conheciam intimamente a Deus. E aquele povo teria de ser ensinado. Isso é, eles teriam que ser vacinados, né, contra toda forma de paganismo. O conceito de Deus, de quem era Deus, ele tinha sido distorcido naqueles mais ou menos 400 anos. O povo tinha desaprendido quem era Deus. Então este livro, ele tem a função de fornecer instruções e leis para orientar um povo pecador. Mas era um povo redimido, escolhido por Deus. Orientar aquele povo em seu relacionamento com o Deus Santo. Como eles deveriam relacionar-se com Deus, sem transgredirem os seus mandamentos e não serem mortos por Ele. Eles iriam aprender que para se apresentar diante de Deus e em sua presença, não é de qualquer maneira. O povo realmente, eles saíram do Egito. Mas o difícil era tirar o Egito do coração daquele povo. É tudo que eles aprenderam lá, tudo que eles viram lá, né? Moldar um povo segundo a palavra de Deus não é muito fácil. Em um dia, diz a nossa lição, apenas um dia, Deus tirou o povo do Egito, mas 40 anos não foram suficientes para tirar o Egito do coração daquele povo. Prova disso é que todos pereceram no deserto, exceto Josué e Caleb, e os de 20 anos para baixo. Quando eles construíram o bezerro de ouro, foi uma prova que aquele povo deu a Deus de que ainda eles tinham um coração obstinado e não conheciam a Deus realmente. Está em Êxodo capítulo 32, versículo 1 a 10 e Números capítulo 14, versículo 33 e 34. Aquele povo não conhecia Deus. Eles não sabiam de fato quem era Deus. Tinha um coração endurecido pelo período que eles viveram no Egito. E nem todos os milagres que foram operados na vida daquele povo no deserto foi o suficiente para fazê-los obedecer a Deus. E neste acontecimento do bezerro de ouro, a tribo de Levi, ela se destacou nesse acontecimento. E eles ficaram do lado do profeta Moisés contra a idolatria. E isso, com certeza, agradou muito a Deus. Deus ensinou ao seu povo a diferença entre o puro e o impuro. Está em Levítico capítulo 10, versículo 10, capítulo 15, versículo 31 e no versículo 20 e no capítulo 20 e o versículo 25. Somente assim, diferenciando
o santo, do profano, do puro e do impuro. Somente assim eles seriam reconhecidos como nação escolhida por Deus, sacerdotal, profética e real. Está em Êxodo capítulo 19, versículo 6. E da mesma forma somos nós. Quantos de nós não conhecemos a Deus e construímos um Deus segundo os nossos corações? Um Deus que anda segundo os nossos desejos. Um Deus que executa o que nós queremos. Um Deus que não tem compromisso com a santidade e que é obrigado a realizar todos os nossos desejos. E um Deus que não exige de nós a separação do pecado e do modo ímpio de viver. Muitos de nós saímos do mundo, mas o mundo ainda está dentro de nós. E não importamos de contaminar a outros. Infelizmente, hoje muitos forçam as portas da igreja para que o mundanismo também entre por ela e que a igreja seja contaminada. Nós precisamos aprender com este livro qual é realmente o nosso papel diante do mundo e diante de Deus. Nós precisamos saber diferenciar o santo do profano. Sem o livro de Levítico, o povo de Israel jamais teria cumprido a missão que Deus lhes designara por intermédio de Abraão, que eles deveriam ser uma bênção a todas as famílias da terra. Está em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3 e Deuteronômio capítulo 14 e versículo 2. A missão daquele povo, mesmo que inconsciente, né, eles não sabiam disso, a missão deles era revelar Jesus Cristo ao mundo. Está em João capítulo 4, versículo 22, onde está escrito que a salvação, ela vem dos judeus. Eles deveriam ser ensinados por Moisés a se transformar em um povo santo, em um povo adorador e obreiro. E esta também é a nossa missão. Jesus veio, nos deixou todas as orientações, amor incondicional a Deus, o serviço no reino de Deus, a santidade Ele nos ensinou, sem a qual ninguém verá a Deus. E temos hoje o Espírito Santo que nos faz lembrar de tudo que Jesus nos ensinou e que nós devemos ser sal e luz da terra. Nós devemos anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Fazer o nome de Jesus ser conhecido entre as pessoas que ainda de fato não sabem quem é Jesus Cristo. No nosso terceiro tópico, o manual do sacerdote. Jesus disse: eu não vim para servir. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Está em Mateus capítulo 20, versículo 28. E hoje nós encontramos muitos crentes que não querem servir, ao contrário, eles querem ser servido, não seguindo o exemplo de Jesus Cristo. E no reino de Deus é assim, serviço. Nós fomos chamados para servir no reino. Nós fomos chamados para sermos obreiros do Senhor. Ele conta com cada um de nós. E não existe nenhuma chamada que não envolva serviço. Quando nós estudamos, a história dos levitas, nós vimos que quando as terras foram distribuídas, eles não receberam esta porção. Mas 48 cidades pertenciam
à tribo de Levi, aos levitas. Nós vemos o cuidado de Deus. E para que eles foram chamados? Para servir, né? Não se apegar a estas coisas deste mundo, mas viver em santidade, separado do pecado e a serviço do reino de Deus. E a primeira ponto desse terceiro tópico são as atividades cultuais. Como que eram as atividades cultuais? Os levitas, eles foram tomados em lugar dos primogênitos. Está no capítulo 3 de Números, no versículo 40 e 41. E eles foram escolhidos dentre todas as tribos para o serviço de Deus e das coisas santas. Você leia o capítulo 3 e o capítulo 4 do livro de Números e você vai encontrar as atividades cultuais do povo levítico, da tribo de Levi. Ele fala sobre, estes capítulos, eles falam sobre a distribuição das responsabilidades de cada um a respeito do tabernáculo, de sua montagem, da desmontagem, quando eles desmontar o tabernáculo. O ofício era distribuído entre todos eles, organizadamente, de maneira que ninguém poderia ficar triste com o que foi distribuído para eles. Então, ia montar o tabernáculo, cada um sabia o que fazer. Ia desmontar o acampamento, cada um sabia o que fazer. Quem podia carregar os utensílios e quais utensílios eles seriam carregados e eles poderiam fazer, o que eles podiam fazer e quem não podia carregar, a disposição das tribos em volta do tabernáculo, está no capítulo 3 de Número, no versículo 38. Nestes capítulos também falam da morte de Nadab e de Abiú, que ofereceram fogo estranho, a Deus no tabernáculo. Do tempo que eles iriam exercer este ofício, era dos 30 aos 50 anos de idade, era quando o sacerdote, o levita, eles exerciam esta função. E depois, ao longo da Bíblia, nós vamos vendo que essa idade, ela foi mudando. E em seu ofício, eles tinham de refletir a glória do Senhor. Está em Levítico capítulo 9, versículo 1 a 6 e o versículo 24. No ofício deles, eles tinham que refletir a glória de Deus. Para cuidar da santidade do povo, os sacerdotes primeiro, eles tinham de cuidar da santidade pessoal. Está em Levítico capítulo 16, versículo 1 a 11. E o apóstolo Paulo também, ele usa este mesmo argumento ao escrever a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Paulo diz da seguinte forma a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo. Eu preciso cuidar da minha santidade primeiro, para depois cuidar da santidade dos outros. É o mesmo que dizer, eu preciso pregar e viver o que eu estou pregando. Eu preciso viver o que eu estou ensinando. Mas infelizmente hoje, como nós estamos na dispensação da graça, e Deus não mata a pessoa fisicamente quando ela se apresenta em pecado a Deus. Nós vemos hoje as pessoas zombam da santidade de Deus, brincam com este ofício que nós somos chamados, de sacerdotes, porque nós somos sacerdotes reais no reino de Deus. Então as pessoas brincam de ser santo na casa de Deus. Eles brincam de serem libertos na casa de Deus. A principal atividade do sacerdote era ser intercessor. Era de fazer intermediação entre o pecador arrependido e Deus. O sacerdote, ele apresentava o pecador a Deus. Ele intercedia pelo povo diante de Deus. E nós lemos
várias passagens no Pentateuco, onde Moisés e Arão, eles intercedem pelo povo. Números capítulo 16, versículo 46, é um destes versículos que citam a intercessão de Moisés e de Arão. Deus queria nesse dia destruir a todos, mas a intercessão que eles fizeram, que Moisés fez e que Arão também fez, apenas 14.000 caíram naquele dia pela praga. Mas o objetivo de Deus era destruir toda aquela nação. E hoje Jesus Cristo, Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o mediador entre os homens e Deus. E somente por intermédio do sangue de Cristo adentramos ao trono de Deus. Somente por intermédio do nome de Jesus, né? Nós temos a ousadia de entrarmos no trono de Deus. Nós não precisamos nem de um intercessor por nós, nem de outro nome ou de outra pessoa que faça isso por nós. Nós mesmos podemos apresentar as nossas petições e Jesus Cristo, Ele é o nosso mediador. Está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Jesus Cristo, Ele é o nosso sumo pontífice, o sumo sacerdote perfeito. Está em Hebreus capítulo 7, versículo 26 e 27. Pela lei, Jesus nunca teria sido sumo sacerdote, pois a sua linhagem não era da tribo de Levi, e sim de Judá. Mas a palavra de Deus nos ensina que Jesus Cristo é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, sem genealogia, sem princípio, sem meio e sem fim. Ele foi chamado por Deus. O sacerdote, ele não podia ter nenhum defeito, e a sua esposa, ela deveria também ser israelita e de uma família sem qualquer tipo de defeito. Hoje, nós somos os sacerdotes no reino de Deus. Na ordenação dos sacerdotes, eles eram ungidos, e era ungido a sua orelha, o seu polegar e o seu dedo do pé. Isso simboliza estar sempre prontos a ouvir a Deus e fechar os ouvidos para o mal, e sempre prontos a segui-lo e a praticar a justiça com as mãos. Está em Levítico capítulo 8, versículo 23. Isto representa o estilo de vida que Deus quer para o seu povo. Com a destruição do templo, as funções dos levitas foram extintas. E hoje, os cantores, em nossas igrejas, eles são chamados de levitas. Mas os levitas, eles não somente cantavam, eles tinham serviço na casa do Senhor. E o mais importante neste ministério levítico era o de agradar a Deus. E todos nós somos ministros nesta nova aliança. Está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Hoje nós oferecemos sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. E para sermos ordenados para este serviço no reino de Deus, nós devemos, como está escrito em Levítico capítulo 8, passar pelo processo da purificação, da dedicação, de estar disponíveis para esta obra, de sermos ungidos, hoje não mais com óleo da unção, mas com o revestimento que vem de Deus. É ser derramado em nós a graça de Deus. A meditação nós devemos ter de tudo que Deus nos deu para fazer e para fazermos certo. Os sacerdotes, ali na ordenação deles, eles tiveram que ficar 7 dias na tenda da congregação,
meditando em tudo que eles vivenciaram e do que eles aprenderam e do que Deus tinha determinado para eles. E nós também devemos dedicar a nossa semana a Deus. Todos os nossos dias nós precisamos dedicar a Deus. Que Ele seja o centro de nossas vidas e em tudo que fazemos devemos dedicar a Deus. E servir é uma honra para todos nós. Amém? Espero ter contribuído com você neste comentário, na introdução, deste trimestre. Nós vamos aprender muito com este livro e que tem muito a falar com cada um de nós. Que você fique com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que você tenha um ótimo início de trimestre e que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, te abençoe neste ministério do ensino. E eu te aguardo aqui na nossa próxima aula. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se você gostou dessa aula, dá um curtir e eu te aguardo aqui na nossa próxima aula. Um forte abraço a todos então.